Boa noite. Hoje eu vim fazer uma coisa diferente aqui. Hoje é com 4 montinhos, tá? Vai ser 4 montinhos assim, tá? E será 3 perguntas. Você escolhe um montinho, 1, 2, 3 ou 4, e nesses montinhos eu vou dar a resposta para as 3 perguntas. Mas é um tema. A primeira pergunta será: ele ou ela pensa em voltar para mim? A segunda pergunta: ele ou ela pensa em mim? Quer esse relacionamento? Terceira pergunta: essa pessoa, no caso, pensa em firmar um compromisso após a volta? Então eu tô fazendo isso aí porque o Dia dos Namorados tá chegando, tá, gente? Então se concentrem, escolham aqui um montinho 1, 2, 3 e 4. Pensem bem no montinho que vão escolher. 1, 2, 3 e 4. É 3 perguntas para cada montinho. A primeira pergunta: ele ou ela volta? Será que volta para mim? Segunda pergunta: ele ou ela pensa em mim? E ele ou ela, terceira pergunta, pensa em firmar um compromisso após a volta? Aí vamos ver o que dá, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos na primeiro montinho. Montinho número 1. A primeira pergunta: ele ou ela volta para mim? Novidade chegando sobre isso aí, tá? Possivelmente vai voltar. Ó, a segunda pergunta: ele pensa em mim? Sim, com triunfos. Com triunfos, tá? Pensando assim, ó, em vir com força total. Terceira pergunta: ele ou ela pensa em firmar compromisso? Sim, pensa. Confirmação da cigana. Então é ótima, ó. Ótima. Todas as perguntas foram positivas. É sim, tá? Tá, montinho número 2. Ele ou ela volta para mim? Tá complicado. Essa pessoa tá muito deprimida, pensando muito. Na segunda pergunta: ele ou ela pensa em mim? Tá tentando achar uma solução para isso, tá? Ele ou ela pensa em firmar compromisso? Pensa. A resposta, por incrível que pareça, é positiva. Por quê? Essa pessoa aqui, ó, teve umas perdas, essa pessoa ficou triste, talvez com a separação de vocês, pensa bastante, analisa, aí ele pensa em concretizar essa felicidade, tá? Então é positivo também. Vamos pro montinho 3. Ele ou ela volta para mim? Tem obstáculos. Tá com obstáculos essa relação. Vamos ver agora as outras perguntas. Ele ou ela pensa em mim, até em voltar? Ele pensa com carinho. Ele ou ela, tá, gente? Pensa com carinho, tem uma grande amizade. Ele ou ela pensa em firmar compromisso? Pensa numa estrutura, ó. Quer se estruturar nessa relação, mas ainda existe obstáculo. Ele quer voltar, mas tem uma coisa assim, ó, que, né? Ao mesmo tempo ele pensa na amizade, no carinho de vocês, no respeito, e aí ele pensa em firmar. Se não der agora, em seguida, vai dar. Então é positivo também. Montinho número 4. Ele ou ela volta para mim? Tá meio enigmático, meio em segredo, tá pensando muito, tá analisando, tá estudando a situação. Ele ou ela pensa em mim? Pensa, se sente perdido, triste, aborrecido. E ele ou ela pensa em firmar compromisso? Pensa sim. Aqui essa carta não é ruim, tá? Essa pergunta, essa aqui foi da primeira pergunta e da segunda. A segunda era: ele pensa em mim? Sim, ele pensa. Tá aborrecido porque tá separado, ou porque estão longe, ou porque estão com problema. E aqui confirma a união. Então, todas as cartas foram positivas. Tá muito bom pro dia 12 de junho, então, né? E eu vou passar amanhã, assim que der, antes do Dia dos Namorados, uma simpatia e um banho. Pra dar aquela força aí na união, aquele banho atrativo pra fazer, tá? E eu vou fazer uma simpatia com Bará Gelu,
tá, gente? Pro Dia dos Namorados eu vou passar para vocês, tá bom? Então tá, uma boa noite e um grande axé. Beijo dourado.